Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Mais uma vez, né? A gente tem que falar isso, que a gente está voltando para o estúdio. E é uma satisfação muito grande voltar aqui para o estúdio, né? Aguentar todo mundo aqui, né? Porque a turma puxa minha orelha mesmo. Aqui não é brincadeira, não. É um que fala assim, você tem que arrumar pauta diferente de direito, tem que arrumar coisas diferentes para o programa e tal. É o produtor que puxa minha orelha. É o diretor que puxa a minha orelha, mas é sempre bom, né? Ficar longe disso é muito ruim, assim, fazer de casa é completamente diferente. Então é muito bom estar de volta no estúdio. E hoje, com a pauta super especial, estou recebendo aqui meu grande amigo Gabriel Afonso. A gente vai falar um pouquinho de artes dramáticas, de representação, de cinegrafia e um monte de outras coisas, né? Eu acho que a gente precisa... Nesse momento que a gente está vivendo, dá muita ênfase à arte, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Gabriel, muito obrigado por aceitar esse convite mais uma vez. Da outra vez nós falamos virtualmente, sim, mas no estúdio é diferente, o clima é outro, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui. Estou muito feliz, brigadaço. Nós é que estamos felizes aqui na TV Banqueta e no Cultura Geral. O Gabriel, contar um pouquinho da sua história, né? A gente tem esse apreço grande, né? Porque quem sai de Minas Gerais para conquistar o Brasil merece todo esse apoio e essa conversa bem mineira mesmo, né? Mas bem aberta também, porque sair de Minas não é fácil. E também ser ator ou ser um profissional aqui também em Minas não é fácil. Conta um pouquinho da sua história, como é que foi, assim, e como é que tem sido essa luta sua nas artes e na representação, né, como ator. Como tem sido essa luta? Então, eu comecei a trabalhar como ator em 2009, são cerca aí de 12, 13 anos já trabalhando com isso. É aquela típica história da criança que assistia a novela e falava, mãe, eu quero fazer aquilo ali, ó. E aí ela olhava assim, nada a ver, né? Uhum. Uma criança que mora em Nova Lima, trabalhar com televisão, era uma coisa muito distante. Mas ao mesmo tempo eu já era uma criança muito voltada para a arte. Então na escola eu era aquele que fazia poema, poesia e declamava na frente de todo mundo, a professora incentivava. Na igreja eu cantava, fazia peça de Páscoa, de Natal. Então era uma coisa muito natural, era uma coisa que estava muito aqui dentro, mas assim, muito distante ainda. Até que com lá 13 para 14 surgiu um curso na prefeitura aqui de Nova Lima, que era muito simples, era só uma assinatura da mãe e alguns documentos. Eu falsifiquei a assinatura da minha mãe, levei os documentos. Contraventor! E comecei a fazer teatro. E aí era uma coisa de curso de férias, assim, coisa de um mês. Quando acabou esse um mês, eu não sabia explicar, eu tava muito triste, eu tava... Sei lá, era um sentimento que eu tava tomado que eu nunca tinha experimentado. E eu falei, meu Deus, eu gosto muito disso. Como é que eu vou fazer agora? Eu dei sorte, esse curso virou um curso fixo da prefeitura, eu fiquei coisa de 4 anos ali. E aí depois fui tomando novos rumos, assim. Aí fui pra Belo Horizonte, entrei pra uma companhia de lá. E aí comecei a estudar rádio e TV, formei em rádio e TV na Newton Paiva, depois formei em cinema na UNA. E aí esse caminho foi formando, assim, cursos de formação, aí comecei a fazer bastante publicidade. E aí surgiram os primeiros projetos em televisão. Aí fiz uma série pra Record, chamada Marcas da Vida. Depois fui fazendo participações, fiz uma pro Canal Brasil, que chamava Cientistas Brasileiros Entre os Melhores. Essa foi no ano passado. E tô com um projeto novo que sai agora dia 21 de maio, pro Canal Brasil e pro Globoplay, chama Hit Parade. É uma série que aborda o universo musical dos anos 80, tá muito massa. Tem spoiler aí? Uai, eu canto, na série eu canto e danço também. Ah, que bom. Agora vamos falar um pouquinho do teatro, sim. Vamos. Como que é esse berço do teatro, né? Eu lembro que quando eu consigo... falar com você, que eu queria fazer a pauta e tal, a primeira pessoa que eu lembrei foi o Gleison. Aí me deu seu telefone e tal, e era uma pauta muito ligada à negritude e tal, mas antes da gente entrar nesse assunto, assim, como é que é a importância do teatro para você e como é que você conviveu com o teatro nesse período, né? Que aqui em Nova Lima a gente tem uma referência muito legal, que é o Paulo Lisboa. Sim.
E eu fico muito feliz porque o Gabriel Lisboa também é o sobrinho dele, que é artista também, né? Um jazzista. Ele não gosta que fala que é jazzista, não, mas ele é. Eu já intitulei ele como jazzista, um baterista de primeira linha. A irmã a Júnia, que administra o teatro com uma maestria muito grande. Então, tendo essa referência, não só ele, nós temos Caúla, temos Jader, temos tantas outras pessoas, né? Temos Gleison. Gleison, maravilhoso. Né? Como que é trabalhar isso e como é que isso aparece na sua vida, essa questão do teatro? Eu virei rato do Teatro Municipal, eu tinha 11 anos, assim. Tinha muita peça gratuita naquela época, e eram peças de comédia, havia alguns dramas também, e sempre sobrava ingresso, assim, nunca lotava. E esse é um problema do teatro, assim. A gente tem um teatro maravilhoso, o nosso teatro, ele é... Nossa, já fui em vários teatros, o nosso ele é realmente especial, assim, tanto pela estrutura, arquitetura, é um teatro lindo demais. E eu encantei ali com uns 11 anos, quando eu descobri que eu podia entrar de graça, assim, porque tinha esses ingressos, eu virei um pouco rato do teatro. Então eu sempre estava lá, era coisa de sexta, sábado, às vezes domingo também tinha peça, eu estava lá. E essa foi minha primeira relação, esse primeiro contato, assim, com o palco à distância, sempre observando. E a gente vai descobrindo essas pessoas, essas figuras, que são referências, assim. Quando eu entro para fazer o curso no teatro... o Paulo é um nome muito forte, é um nome muito presente. A Júnia, a irmã dele, tá ali sempre também. Então, são nomes que a gente vai conhecendo que eu acho muito importante de sempre relembrar, porque trabalhar com arte por si só já é... Eu acho resiliência, sabe? A arte é muito difícil ser artista. Eu evito romantizar um pouco a profissão, porque tem essa coisa de ser um pouco erudito demais. Mas é muito complicado. Trabalhar com arte cada vez mais, principalmente no Brasil, é uma coisa que... é resiliência purinha, assim. As pessoas não valorizam, as pessoas te olham... O artista hoje em dia, ele é tido como vagabundo, ele é tido como... Não é de hoje, né? Se a gente puxa lá na essência, as mulheres que trabalhavam com isso, elas eram tidas como garotas de programa no início. A própria Dercy Gonçalves falava muito disso. Ela tinha uma carteirinha para poder transitar à noite, né? Para não ser parada pela polícia e ser presa. Então, desde sempre, mas hoje em dia a gente está tomando um pouco essa caretice, enfim, questões políticas e tudo mais, em que o artista ele tá cada vez mais sendo visto com um olhar muito negativo. O que é um problema, porque a gente estava num avanço, as pessoas estavam começando a valorizar a arte, estavam começando a olhar para o artista de uma forma diferente. Quando eu penso num contexto de pandemia, sabe? O que a gente assistiu de série, de filme, é arte, gente. Se a gente não tivesse isso, eu não sei para que lado a gente tinha ido com a nossa mente, com a nossa saúde emocional. A música, a dança, tudo isso preenche o nosso dia. Eu não consigo ficar sem música um dia na minha vida. Eu acordo ouvindo música, geralmente eu vou ouvir uma música antes de dormir, e é tão presente, a gente devia ter essa sensibilidade, esse tino para as coisas, sabe? E aqui em Nova Lima eu acho que é celeiro de arte. Eu tenho um amigo, o André Moreno, que ele sempre reforça isso, que Nova Lima é um celeiro das artes, e é mesmo. O que eu conheço de gente talentosa, e eu fico um pouco triste, porque essas pessoas, elas não tiveram a sorte, ou a trajetória não foi parecida com a do Paulo, com a do Gleison, com a minha que veio trilhando, e essas pessoas incríveis acabam parando no caminho. Acabam virando outros profissionais que também são incríveis em suas atuações, mas é muito triste quando você pensa que a gente perdeu um artista porque ele não teve oportunidade de mostrar o seu trabalho, enfim, de levar a sua arte mesmo. Você acha que existe um... Eu entendo sim, eu até discuto quando eu estou falando alguma coisa relacionada à antropologia, por exemplo, e a sociologia também, eu sempre trago essa questão da sobreposição de cultura, que é essa ideia lá na década de 80, que veio ali introjetando culturas que não são as nossas, né? Como o Dia das Bruxas, por exemplo, né? E ali acaba ficando sobreposta no dia do Saci Pererê e tal. Isso tudo tem a ver, Gabriel, isso tudo tem a ver com essa coisa assim, da não identificação, do não pertencimento. Como é que você percebe isso? É complicado porque o brasileiro tem muita síndrome de vira-lata, né? A gente sempre tá buscando uma aprovação que vem de fora. A gente primeiro acha interessante o que tá lá fora, e aí quando tá aqui a gente fala, se veio de lá, então talvez seja legal. Tanto que esse movimento de sair, por exemplo, o artista sai do seu estado, sai do seu município e vai ganhar, sei lá, vai fazer sua carreira em São Paulo, vai fazer sua carreira no Rio. Ele é mais valorizado na sua cidade depois que ele estoura lá. Aí vai lá e faz uma novela, faz um filme, pá, o olho da cidade cresce pra ele falar, olha, o fulano é daqui da nossa cidade. Aí tem essa questão do orgulho e tal.
a gente tem esse problema, a gente não valoriza muito o que é nosso. A gente valoriza a grama do vizinho. Isso é muito problemático, assim, porque se a gente fica parado, a gente não cresce. Então a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir em busca disso. E quando traz para nossa construção de identidade, é basicamente isso, assim. A gente tem uma referência que é muito eurocêntrica. E o Brasil, ele é muito miscigenado e com forte influência africana. Então, se a gente vai buscar referência no que não é, na essência, nosso, a gente fica perdido, a gente fica sem referência mesmo. Eu acho que tá muito ligado, sim, tá muito ligado. Aí eu quero puxar esse veio para a conversa, que é essa coisa da cultura afro-brasileira, né? E esse não pertencimento, por exemplo, meu pai foi capitão regente do Congado, né? E a gente percebe, sabe, que as culturas afro, elas são um modelo de resistência mesmo, né? E está aí até hoje, e a gente vê que a resistência, porque você não tem tanto empenho, por exemplo, na condução e também na amplificação dessas culturas. Como é que você enxerga isso, por exemplo? A gente que é negro, como é que você enxerga essa coisa da negritude nas culturas? Eu até estava vendo hoje, por exemplo, uma postagem de uma pessoa lá em Santa Catarina, e a gente tem essa parceria aqui da TV Banqueta, a Rádio Cultura de Curitiba, então eu recebo alguns posts de lá. E aí o que acontece? Quando eles mandam para cá o banner, para não cair no meu Instagram, a gente vê lá, por exemplo, venha participar do terreiro e tal, não sei o que, e 2 pessoas brancas. Não que isso tenha algum problema, muito pelo contrário, até é ótimo, né? Mas aí eu fico perguntando, onde estão as pessoas negras, né? Sim. E eu acho que esse questionamento, ele é premente. Como é que você percebe tudo isso? Bom, a nossa história, né? A gente foi catequizado. Os índios, os negros que chegaram da África, e realmente ter a religião ali deles era uma forma de resistência, que se fazia presente de várias formas, assim, o sincretismo, né, quando eles colocavam os deuses deles através daquelas imagens, a própria trança, muita gente fala sobre a trança, por que é tão problemático quando uma pessoa branca trança? É porque trança o cabelo. É porque as tranças surgiam como um mapa de fuga, né? Aqueles pretos que planejavam uma fuga, eles tinham ali na cabeça uma rota de fuga trançada. Então, vem muito disso. Por isso que tem essa polêmica em torno de branco pode usar trança? Pode, gente. É só saber por que você está usando, o que carrega, qual é a história daquilo. Eu acho que a gente está num movimento bem recente de conhecer e valorizar mais essa cultura. Mas voltando um pouco naquilo que a gente falou da síndrome, a gente vê que muita coisa pra gente poder aceitar ela e tomar posse dela de novo, a gente espera que pessoas que têm voz façam antes da gente pra gente de fato ir colocando o pezinho ali. Quando uma pessoa branca ela começa a frequentar um terreiro e fala disso com orgulho, eu sinto que levanta esse questionamento e faz a gente se questionar e fala, isso me parece estranho, tem uma pessoa branca ali representando e falando de uma cultura que é africana. Só esse questionamento por si só, ele já é interessante, porque a gente sente que tem alguma coisa acontecendo. E isso faz com que as pessoas, né, as pessoas pretas, enfim, virem o olhar para isso e comecem a refletir. Eu acho muito triste, por exemplo, quando a gente traz para Nova Lima a questão do Congado, que vai se perdendo mesmo. Eu não sei se a gente vai conseguir, se a gente vai, de fato, manter essa história, porque, assim, se os filhos, os netos não continuarem levando, eu não vejo a longo prazo, daqui a uns 30 anos, a gente ter ainda uma história. Não sei nem se a gente tem registro histórico mesmo, fotografia, talvez curta, não sei se a gente tem algum material desse. Então esse é o momento quando a gente ainda tem o que restou, e essas pessoas que continuam fazendo e mantendo a tradição, a gente tem que sugar da melhor maneira possível para manter a tradição, porque senão realmente se perde, como muito da nossa identidade foi perdida propositalmente, queimada, enfim, é importante por isso. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, 1 minutinho só, nós estaremos de volta aqui com Cultura Geral, a gente está tratando desse assunto super bacana aqui, que além das representações nos palcos e na televisão, a gente também está falando um pouquinho de cultura brasileira, cultura nacional. É 1 minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Com fome, fica muito difícil aprender.
Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral especial nessa volta para o estúdio. Nós estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está fazendo esse programa falando sobre representatividade nos palcos, na TV, e a gente está conversando com Gabriel Afonso, ator, cineasta, mineirinho aqui de Nova Lima, né? Cidade natal, né? Cidade onde nasce o Cultura Geral também. O Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa que é fundamental assim na sua formação. Aqui, além das oficinas que você participou, as oficinas estavam ligadas à Casa Aristides, por exemplo, que só para situar o pessoal que não é daqui de Nova Lima, não é de Minas, a Casa Aristides é um centro de formação artística, né, da prefeitura e tal. Partiu de lá? Então, era o mesmo projeto, esse mesmo projeto que acontecia na Casa Aristides, ele começou a acontecer no próprio Teatro Municipal. Então, na Casa Aristides era voltado mais para o artesanato, o desenho, a pintura, e no teatro, a dança, e tinha um pouco de música também. A gente tinha na época a escola de música, que hoje, infelizmente, eu não sei como está funcionando, teve um período que ela estava parada, espero que esteja voltando, assim. Porque é um bom questionamento, inclusive por resenha, viu? Eu realmente não tenho ideia, mas era muito potente, assim. Eu cheguei a fazer parte da escola de música por um período, coisa de 2, 3 anos, e formava gente incrível pra caramba. Assim como a escola de dança revelou a Daiane Amaral, eu acho. A Daiane Amaral, que ela hoje faz parte do grupo Corpo, que é um grupo de Belo Horizonte. A Daiane já rodou o mundo, assim, outra artista incrível de Nova Lima. Quais são os desafios, Gabriel, assim, que você poderia, não listar, mas assim, que você poderia falar assim, olha, isso é uma situação que é um desafio mesmo, se a pessoa conseguir passar por isso aqui, eu acho que ela tem grande chance, assim, além de perseverança, né? Os obstáculos vão vindo, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que o pé no chão é um bom começo para quando a gente quer trabalhar com a arte, porque a gente precisa de uma base. Eu fico muito grato e feliz por ter a minha família me apoiando desde sempre. Eu sei que isso é um privilégio que muitos amigos não tiveram e fizeram com que eles parassem no caminho, porque a gente está trabalhando com uma profissão que é instável, que é ingrata também, assim, um dia você está fazendo muita coisa, no outro você está parado, você nunca sabe o que está te esperando. Então o pé no chão é muito importante para você ter noção de que a vida, ela não é muito bem aquilo que você está achando naquele momento, assim. Trabalhar com arte é uma grande surpresa, que pode ser positiva e pode ser negativa também. Quando a gente tem esse recorte, no caso um artista preto que mora no interior, eu acho que é importante a gente ir fazendo esses contatos, essa rede de apoio. Você conhece alguém que se admira? Entra em contato, conversa, troca uma figurinha, porque é uma maneira da gente se fortalecer, sabe? Eu fico muito fortalecido quando eu vejo alguém
com um recorte parecido com o meu, veio de algum lugar parecido com o meu, e eu vejo essa pessoa acontecendo, sabe? O caminho dela sendo trilhado, ela chegando, alçando voos maiores. Porque é uma força, é um fôlego que me dá de saber, se essa pessoa conseguiu, eu consigo também. Isso que você já falou da resiliência mesmo, assim, da perseverança, é algo muito importante. A gente está trabalhando com nãos o tempo inteiro, a gente está trabalhando com talvez, e talvez às vezes até pior do que o não, sabe? O não você fala, beleza, não foi dessa vez, mas o talvez é aquilo que você fica ali, sabe? Já tive alguns talvez que me doeram muito mais do que nãos, então é importante. E se possível, uma terapia, fazer uma terapia é muito importante, porque eu acho que quando a gente trabalha com arte, a gente está lidando com o sensível, né? A gente está lidando com o humano 10 vezes mais aflorado. E para revirar isso dentro da gente, levar isso para as outras pessoas, é importante que a gente se conheça, então autocuidado. É interessante que a gente faça esse processo interior para depois colocar para fora, levar para as outras pessoas. Falar um pouquinho desse momento da pandemia, como é que você tem... A gente estava conversando aqui nos bastidores e tal, falando desse processo, está tudo meio parado. Sim. E tal. E o que você poderia falar, assim, tem os artistas, os atores que estão sem atividades agora, né? Os atores da noite, né? Que estão sem atividades, né? Eu acompanho muito também a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto, os músicos, até que os músicos mais de voz e violão não tem visto mais, porque assim, que está um pouco sumido assim, dos bares, essas coisas todas. Mas, de uma forma geral, como é que você tem sentido isso e assim, qual é a voz dos artistas que você poderia trazer nesse momento que a gente está vivendo assim, de pandemia, e talvez um apelo público, né, assim, para o poder público, né, que ele possa, de certa forma, contribuir com a situação desses artistas mesmo que estão sem, às vezes até passando necessidade mesmo, né, porque com certeza. Aquela pessoa que é autônoma, que vive disso e tal, está sem atividade, né? A gente sempre soube no começo da pandemia que ia ser a última área, né, a arte, o entretenimento, ia ser uma das últimas áreas a voltar. Porque sempre envolve muita gente. E mesmo quando não envolve, se for um artista que trabalha na noite, enfim, só ele e o violão ele precisa da noite para poder trabalhar, né? Então a gente sabia que ia ser a mais desfalcada. Rolaram alguns projetos do governo mesmo, a própria Lei Aldir Blanc, que ajudou muito, salvou muitos amigos e enfim. Só que essa lei foi ano passado, a gente está num novo ano, essa lei não foi prorrogada. Então esse é o momento, se possível, de leis municipais para poder estar fomentando a cultura, né? A gente tem uma verba que é reservada, então seria muito importante que essa verba fosse injetada nesse momento, que lançassem editais, para a gente poder criar os nossos projetos. A internet ela virou uma aliada de muitos artistas nesse momento, para poder mesmo colocar a cara e mostrar a sua arte. Mas voltando justamente para esse lado da questão financeira, não adianta, né, você mostrar o seu trabalho e não ter um recurso financeiro. Então eu acho que o principal de tudo é ter fomento à cultura nos municípios. Uhum. Agora, nesse momento, é nos municípios, porque já saiu do âmbito governamental, assim, Brasil, tem que ser municipal. Você tem encarado esse momento também como com ensinamento também, assim, apesar do sofrimento? Eu acho que a gente tem passado... Eu estava vendo esse final de semana, eu nem sabia que tinha acontecido você vê como é que eu não sabia que tinha acontecido esse festival na década de 80, que foi... um festival em São Paulo, foi muito parecido Lacanga. Com Lacanga. Muito bom. E eu não sabia, cara. Eu fui ver um documentário essa semana, eu fiquei apaixonado e tudo. E assim, você vai voltando no tempo, você vê que as pessoas estão tendo que improvisar de novo, como foi improvisado nessa década de 80, e eu lembro muito bem, assim, eu era menino, assim, adolescente, e eu lembro, assim, das praças cheias para ouvir poesia, e essas coisas assim. A internet pode ser, de fato, um aliado para isso, mas como é que você traz esse calor humano? É uma pergunta difícil, mas... Muito. É uma pergunta difícil, mas eu acho que está todo mundo tendo que se transformar e improvisar também. Sim. O improviso é o caminho, Gabriel? Você pensa assim? Nesse momento, com toda certeza, é o caminho, assim. Eu sinto que quando passar tudo isso, talvez as pessoas estejam com muita saudade desse calor humano, de ver ali um teatro, uma peça, de estar numa rua, de ouvir uma música ao vivo. Então, esse pós, eu sinto que vai ser muito bom. Eu acho que vai ser um momento de efervescência, assim, você citou Lacanga, é muito legal, porque era isso, era lidando com o que tinha ali. Eu acho que talvez o pós seja uma energia de fôlego novo. Mas esse momento atual que a gente está vivendo é o se vira nos 30, assim, faz como você consegue, vai no seu ritmo.
Eu acho também que são vários estágios da pandemia, né? A gente teve um momento de tipo, nossa, vamos produzir arte, vamos gravar poesia, vamos fazer live. E tem também um momento que você tá pra baixo mesmo, assim. Você tá mais de um ano sem trabalhar, então às vezes você não vai ter inspiração, não vai ter a criatividade, não vai ter a própria saúde emocional pra estar lá e fazendo e levando arte pro próximo. Eu acho que o importante é respeitar, né? A gente se respeitar, mas ter essa força, assim, porque é o que eu falei bem no começo, assim. Eu acho que a arte foi fundamental pra gente seguir esse momento com mais leveza, porque não consigo imaginar esse período sem uma música, sem um filme, sem uma série, sem uma live de algum amigo artista declamando, enfim, seria muito mais difícil, não tenho a menor dúvida. Deixa eu fazer um recorte aqui de músico e que é de fato uma inspiração para nós negros, que vem de Três Pontas, né? Nossa, eu amo demais esse homem. Né? E eu fiz uma entrevista com o Wagner Tiso e eu tenho muito essa coisa assim, de lacanga também, sabe? Essas coisas assim de Glauber Rocha, essa coisa de vamos improvisar. Sim. Ah, não tem como, vai ficar uma merda o som, não interessa, vamos lá, nós não podemos uma perder câmera a na pauta, mão e ideia na cabeça, vambora, bora. né, cara, porque... E eu consegui fazer essa entrevista com o Wagner Tiso e eu acho muito interessante porque a gente traz os elementos, né? E a gente traz, por exemplo, a essência daquilo que ele trouxe, misturou da música cigana, ele conta a parte dele, que ele veio, o Tiso é do Rio Tisa, né? Que ele é de família de ciganos e tal. E encontra com Hamilton Nascimento e faz essa coisa maravilhosa e tal. Isso é não só uma inspiração, mas é também um norte, assim, não só para a música popular brasileira, mas nós deveríamos abraçar com mais força, principalmente aqui em Minas Gerais, né, que a gente tem essa coisa assim do pé atrás, né? Como é que você vê essa coisa assim do Milton Nascimento pra gente, assim, esse amor que ele traz no peito, assim, que canta as coisas que cantou no Clube da Esquina e rola pro mundo inteiro? Você me pegou agora, porque eu acho que eu nunca falei de Milton publicamente, e se tem um cara que eu admiro muito, assim, de uma maneira que eu acho que eu nunca admirei nenhum outro artista, é o Milton. Eu acho que o Milton, ele representa tanta coisa pra mim, ele representa a mineiridade. Eu ouço as músicas dele desde pequeno, e eu não entendia por que eu tava sentindo tudo aquilo, assim, sabe? É um arrepio, é uma emoção, é uma ligação quase que espiritual, assim, com a coisa. É uma epifania mesmo, a gente vai descobrindo palavras quando a gente ouve a obra dele. E essa coisa da identidade mesmo, assim, um menino que foi adotado, multi-artista, toca todos os instrumentos, poeta, as letras dele são incríveis. O Milton, pra mim, ele representa a arte mais purinha, assim, que existe. Mineiro que não conhece o Clube da Esquina, eu acho que tá vivendo muito errado, porque fala tanto da gente, assim. Eu comprei um livro recentemente e ainda não comecei a ler, mas que chama Os Sonhos Não Envelhecem, né? Tem um trecho ali, o título de Clube da Esquina número 2, e conta a história deles ali em Belo Horizonte, pelos bares, pelo Maleto, e fico imaginando o quanto é incrível a gente ter esses caras vivos ainda, que é um privilégio também ter eles vivos, falando da gente, falando da nossa história. Eu me emociono demais, assim, Milton pra mim, eu fico brincando que ele é meu pai, assim, tenho 2 pais, ele de Djavan. E eu acho incrível, é um cara que eu ainda não tive a oportunidade de ver, nem show e nem presencialmente, assim, mas queria muito um dia poder olhar no olho dele e falar tudo que ele representa pra mim, enquanto homem, enquanto artista. Nós vamos marcar ele nessa publicação. Por favor! Mas aqui, eu queria, antes de a gente encerrar esse segundo bloco, perguntar o que você sente quando você ouve o tambor, os tambores de Minas, os tambores mesmo, quando você chega ali, por exemplo, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, você identifica com essa espiritualidade negra, com essa representatividade. Como é que você se sente assim? E aí já caminhando assim, para a questão da negritude mesmo, daqui a pouco a gente vai ter que falar de algumas outras coisas, mas vamos fazer dessa parte mais leve aqui nesse final. Assim, eu acho que no final do segundo bloco. Como é que você se sente assim quando você ouve os tambores mesmo, os tambores de Minas, do Congado, do maracatu e de toda essa cultura afro-brasileira que acaba rolando com a gente? Assim. É muito interessante essa pergunta porque é muito louco como tá na gente, né? Eu acho que o tambor quando toca, seja ele no tambor mineiro, com o pererê, com o tizumba, enfim, quando a gente é preto, a gente ouve, o nosso corpo, ele reage de uma maneira diferente. E aí eu não vou saber explicar porque tá muito além daqui, tá em outro lugar, assim, tá em outro plano.
E eu acho muito interessante, é uma questão de identidade, pode ser que o pezinho bata, pode ser que o pelo arrepie, mas a gente sente diferente, e eu realmente não consigo te explicar, assim, é identidade, é identificação, Identificação é a palavra que define. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Nós estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o Gabriel Afonso. Nós estamos falando de um monte de coisa, assim. Para quem está de Curitiba, que vai ouvir a gente aqui em Minas conversando sobre isso, vai ficar um pouco maravilhado, né? Porque tem uma coisa da mineridade, a coisa barroca, né, nessa conversa nossa. Não saia daí. É um minutinho só, nós estaremos de volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral. Tô pegando jeito de novo, gente. Chama embocadura, né? Tô pegando de novo aqui, porque tem que voltar pro estúdio. Até que eu acho que eu não tô indo bem. Não tô indo ruim, não tô indo mal, não. Gabriel, a gente voltando agora para esse último bloco, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, que é os desafios de ser negro no Brasil, né? Não é de hoje, né? Não é de hoje. A gente tem aí... se você for pegar os homicídios cometidos com violência no Brasil, né, 72% das vítimas são negras. 88%, quase 90% da população carcerária é negra. E é óbvio que isso não vai sair do campo do direito, por exemplo, quando eu estudo direito, quando eu trago no rádio, quando começa o programa eu trago no rádio a Natália, eu sempre cito isso aqui, que eu pergunto para ela o que é o racismo, e ela fala comigo: Betão, o racismo está no olhar. Sabe, só da pessoa te ver, assim, você já percebe o racismo. Então, assim, a gente precisa falar disso. A gente precisa, a palavra da moda, empoderar as pessoas, encorajar as pessoas que estão do outro lado da telinha, que ser negro não é o que as pessoas pensam que é. Nós negros mesmo pensamos que às vezes é ruim, que é feio, que é não sei o que, não é nada disso. Mas isso traz uma carga muito pesada também para todos nós, né? Carregar esse estigma que foi colocado, né? Sim. Como que é trabalhar tudo isso e como é que é perceber isso tudo, assim, dentro da sua atuação como ator, como ser humano, né? Como que você traz isso para dentro de você e você cria força, de fato, né, para poder superar também tudo isso?
Você falou que a gente precisa falar, e eu acho que sim, né? Eu acho que se a gente tivesse falado antes, a gente não tivesse negado tanto, se não tivessem negado tanto que existiu o racismo no Brasil, talvez hoje as coisas estivessem um pouco mais diferentes. A questão é que desde a abolição a gente não foi completamente abolido. O racismo ele continua, ele foi sendo mascarado durante todo esse tempo. E eu acho que o principal problema é que a gente foi perdendo a sensibilidade. A gente foi acostumando com a estatística de a cada 23 minutos um jovem preto morrer, ser assassinado. A gente foi acostumando com massacres como o que aconteceu recentemente na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A gente foi perdendo a sensibilidade, foi achando isso muito normal, foi achando isso muito natural. E é aí a grande chave do problema. Eu fui entender que o que era ser negro quando eu era criança e, enfim, uma vez numa padaria eu tava com uma prima, que é branca, e aí uma funcionária da padaria virou pra mim e falou assim, olha, não pode mendigar aqui dentro. Aí eu fiquei, mendigar? Tipo, ela não pode pedir aqui dentro. E eu tava arrumado, assim, tava normal, assim. E a minha prima branca, enfim, ela associou que talvez eu estivesse pedindo alguma coisa pra minha prima, não sabia que, enfim, ela era minha prima. Ali eu tive um start e eu falei, putz, então ela, só de olhar pra mim, ela achou que eu era um mendigo? Enfim, aí a gente vai lidando com situações diversas, assim, das pessoas terem medo de você na rua à noite e segurar a bolsa com certo receio, você vai... Enfim, são tantos episódios que chega um momento que pra você sobreviver, você meio que cria um bloqueio e fala, tudo bem, isso faz parte da minha vivência, então não vou mais me importar com isso. Eu não sei até que ponto isso é bom. Eu às vezes acho que ignorância chega a ser até uma bênção, né? Porque quanto menos a gente sabe, menos a gente sofre. Mas a questão eu me preocupo muito com essas gerações que estão chegando. Eu sei que a gente está num momento que a gente está discutindo muito mais, mas me preocupa, assim. Eu não sei se a gente tem Eu tento ser otimista, eu quero ser otimista, quero falar coisas boas aqui, mas eu não consigo imaginar um cenário, pelo menos no Brasil que a gente vive atualmente, em que as coisas poderiam mudar e ser melhor e ser seguro, porque não é seguro ser preto. Essa é a verdade, não é seguro você ser preto. Porque você pode estar carregando um violino e ser confundido com uma arma, como já aconteceram várias vezes. Você está carregando uma lanterna e acham que é uma arma várias vezes. A gente vê episódios assim que chegam a ser ridículos, sabe? O cara tava segurando uma coisa nada a ver, que não lembra nada uma arma, e o cara levou bala antes de que identificassem o que é que estava acontecendo. Criança sendo morta no Rio de Janeiro, nas favelas. Corpos pretos que desaparecem e a gente nunca mais vai saber. O caso do Amarildo, que ninguém até hoje sabe onde é que foi parar. A Cláudia, que foi arrastada. A Marielle. Enfim, nomes assim fortes, mas a questão é que agora tem alguém sendo assassinado simplesmente por ser preto. É muito triste. É muito triste e é revoltante. Eu ano passado, depois do episódio do George Floyd, que a gente teve uma comoção internacional, né? Eu assumi uma postura de evitar ler muitos noticiários que vinham disso. Então a gente teve o caso do Carrefour, que não foi um só, foram 2. Eu vi que aquilo estava me deixando muito mal, porque eu senti uma impotência. Era uma revolta e uma impotência ao mesmo tempo, porque não tenho o que fazer. O que eu posso fazer é reclamar, botar a boca na internet, fazer post, mas isso em si não muda muita coisa, não muda muito o cenário. A minha bolha vai ver, vai ficar tipo, putz, sim, complicado isso, mas efetivamente, o que a gente faz pra mudar isso? É muito complicado. É muito complicado. Num cenário de pandemia, então, não tem como ir na rua fazer um protesto, porque não é seguro. A gente morre de outras maneiras. Não morre de bala, mas morre por uma doença. Sabe? É muito complicado. A sensação que me dá é de impotência. E essa sensação me fez querer ficar cada vez mais numa bolha, cercado de tipo, não tá acontecendo nada, não tô vendo nada. Eu não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Até que ponto me privar dessa realidade me faz ficar tranquilo durante um tempo, ok, aí fico aqui no meu autocuidado, faço minha meditação, finjo que tá tudo bem, mas beleza, e a realidade me dá um tapa na cara, e aí eu faço o que com isso? Porque é isso, assim, a realidade tá o tempo todo te lembrando, fala, olha, você é preto. A questão a sua cor sempre chega primeiro que você. Sabe, se eu sou um ator, tá, mas eu sou um ator negro. Se não falar lá que se eu for fazer um trabalho, se não tiver especificado lá no recorte, precisa que seja um ator negro, vamos chamar um ator branco. Esse papel dificilmente vai me ser convidado para um teste, sabe? Então a gente é categorizado desde sempre, pra tudo. E a gente tem que lidar com isso, assim. A gente vai lidando com isso da maneira que a gente pode.
falar de racismo é fundamental. É fundamental. Tem que ser assunto dentro de casa, assunto principalmente dos brancos, é uma coisa que tem que ser discutido por eles. É importantíssimo, as pessoas brancas muitas vezes se questionam se elas devem falar, elas devem falar. É importantíssimo que elas falem, porque é de lá que parte, né? Então é importante que eles tenham esses assuntos nas jantas, nos almoços, e que seja uma coisa muito frequente, que não seja só pontual, sabe? Aconteceu uma tragédia, vamos falar disso aqui nessa comoção nacional que teve desse determinado caso. Não, tem que ser natural, fala aí. Porque o seu filho vai encontrar uma criança preta na rua, vai encontrar uma criança preta na escola, então assim, a criança ela nasce muito pura. E ela vai corrompendo com o crescer, com o passar do tempo. Por que isso acontece? É porque dentro de casa ela viu alguma coisa que fez com que ela moldasse, com que ela fosse moldada com aquele pensamento, aquela opinião, enfim. Então tá dentro de casa, eu acho que é ali na família que você consegue fortalecer tanto a criança quando nasce preta, né? Então ali você fortalece e fala, olha, você é bonito, o seu cabelo é bonito. Porque é isso, a gente tem que fortalecer nossas crianças porque elas vão ter que lidar com isso. A gente não consegue privar. Eu acho que é impossível de privar uma criança preta de sofrer racismo. Porque tá muito além. Tá muito além da nossa vontade, do nosso querer e da nossa bolha de amor e de afeto. Aqui a família toda te dá amor e proteção, mas quando você cai na vida, a vida ela vai de alguma maneira lembrar que você é preta e não vai lembrar de uma maneira tranquila e amorosa, falando de quanto seus traços são bonitos. Não, ela vai te lembrar de alguma maneira com deboche, pejorativa, as piadinhas recreativas, sabe? Não, eu tô brincando, você sabe que eu tô brincando, né? Não, falei isso, mas é brincadeira. Então, assim, de alguma maneira o racismo vai chegar pra essas pessoas, pra essas crianças. É importante que elas estejam fortes pra elas entenderem o lugar que elas ocupam no mundo. Quando você fala do empoderamento, é importante justamente por isso, assim. É reconhecer suas raízes, é reconhecer que é bonito sim, o cabelo é bonito sim, sua pele é linda sim, a sua essência, a sua origem é de reis, é de rainhas, não é da escravidão. A gente cresce achando que a gente vem de escravos. Eu achava uma vergonha quando eu tava na escola. E aí, beleza, vamos estudar a história do Brasil. A única referência que me era passada era os pretos chegaram e foram escravizados. Eu não sabia o que tinha rolado antes disso. Eu não tinha a menor ideia do que vinha antes. Eu achava que a nossa história começava no racismo, na escravidão. E, por favor, né, gente? A gente tá falando aí de uma civilização que é assim, repleta de reis, rainhas, pessoas belíssimas, inteligentíssimas, que construíram coisas maravilhosas, grandiosas. E falta essa informação. A gente vai ter essa informação mais velho quando a gente busca por conta própria. Então, assim, na escola, na educação, é importantíssimo que seja trabalhado toda essa questão, porque é ali que a gente se fortalece para quando a gente chegar na vida e a vida bater na gente tá um pouco mais forte para encarar com a cabeça erguida. Eu acho que é isso. Isso é um puxão de orelha para a Coordenadoria de Igualdade Racial, para que você trabalhe isso, que se aplique também. E aí fica um recado para a Duda, né? Para que se aplique a lei que ensina, que está aprovada na Câmara, para ensinar a cultura negra na escola fundamental. Né? Com toda certeza, com toda certeza. É importantíssimo, isso vai ditar o futuro daquela criança, a personalidade dela. Pode contar com você. Com certeza, tô aqui, gente, disponível, aberto. O Gabriel, para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você deixasse assim, que você falasse um pouco mais assim nessa parte final, desse astral que você tem, assim, de encoragem mesmo, de encorajamento mesmo, de trazer essa força interior e buscar o seu caminho. É óbvio que você falou, só, sempre tive apoio em casa. Eu lembro que eu tive aqui o Max, quando na pauta do Zaqueu, que eu acho que é um trabalho fantástico, né? O Zaqueu faz. Muito massa. E logo no início, quando nós fizemos algumas pautas e tal, quando eu venho para a televisão, nós fizemos aqui acho que foi um dos primeiros programas, que foi o Max, que hoje é um tatuador super bacana e tal. E ele falou assim, olha, quando eu cheguei com os desenhos da minha casa e tal, que eu mostrei para minha mãe e tal, e aí eles não deram botaram muita fé. Mas eu continuei, né? Perseverar é o caminho. Agora, qual o recado e qual dica que você daria para esses meninos, assim, às vezes não tem tanta estrutura, né? Sim. Mas que tem aí, por exemplo, a Casa Aristides, que tem um cara igual o Zaqueu, né? Que tem salões comunitários e também pode deixar para aquelas pessoas da comunidade também utilizar e tal. Que recado que você deixaria para essa turma toda, assim, além da coragem? Se eu for olhar minha formação, ela surgiu muito desses projetos, assim. Eu estudei, comecei ali no teatro fazendo gratuitamente, depois eu consegui um tempo bom do Brasil em que a gente tinha várias bolsas, então eu consegui estudar
audiovisual foi com o ProUni, então foi gratuitamente. O próprio rádio e TV eu consegui também com o Pronatec, que era gratuitamente. Eu acho que quando a gente tem um sonho e um objetivo, a gente vai ter muito, muito, muito empecilho no caminho. Principalmente a gente nasce preto, a gente nasce pobre, a gente nasce no interior. Mas a gente não pode deixar isso ser maior do que essa vontade. Eu sei que a educação diz muito sobre acesso, né? Porque, ok, você consegue a bolsa, mas e o ônibus? Como é que você vai fazer para ir? Então, assim, tem algumas maneiras. A gente tinha o passe, eu não sei se ainda está funcionando o passe estudantil aqui em Nova Lima. Eu acho importante a gente buscar, porque muitas vezes essa informação não chega pra gente. Então tem que ter a curiosidade, sabe? A curiosidade é o que vai movimentando, é o que vai fomentando essa nossa vontade de crescer, enfim, de seguir um caminho, de trilhar. O que eu disse também sobre manter esses contatos, assim, eu sou uma pessoa que me deixo muito aberto a qualquer tipo de dúvida, pergunta. Eu acho bonito e louco pensar quando alguém mais novo vem conversar comigo e falar que me vê e que isso é uma motivação. Porque eu também tenho essas pessoas que eu olho e miro e são uma identificação pra mim, são motivação. Quando o jogo virou, isso aconteceu comigo, eu fiquei muito feliz de ver que eu poderia ser uma pessoa que motivasse outras pessoas. Então me coloco aberto a trocar qualquer tipo de ideia, enfim, qualquer tipo de informação, facilitar mesmo. Se eu puder de alguma maneira facilitar esse caminho das pedras, eu me coloco muito disponível. E é o que você falou, Nova Lima, a gente tem alguns projetos gratuitos que são muito importantes, assim, para quem gosta da arte, da cultura. A gente tem a Casa Aristides, a gente tem o Zaqueu mesmo. A gente tem alguns projetos que acontecem também no CAC Cabeceiras, então tem aula de violão, acho que tem aula de dança lá também. É ser curioso, acho que ser curioso coloca a gente nos lugares que a gente vai mais além, sabe? Busca, às vezes sai no jornal, mas se não sair no jornal, procura essas pessoas que você se identifica, que de alguma maneira a notícia vai chegar pra você e você vai descobrir onde é que tá a fonte pra você, enfim, deslanchar, seguir seu sonho. Pros pais e pras mães, né? Acreditar nos seus filhos, eu acho que isso é fundamental. Essa fala do Max, ela me marcou muito, assim, me marca muito, assim, que ele falou assim, a mãe dele, que a mãe dele, você está indo aonde? Eu falei assim, eu estou indo na televisão dar uma entrevista, ela assustou, assim. Então, assim, eu sempre procuro abrir esse espaço aqui, inclusive tem que conversar de novo com o Zaqueu para a gente retomar esse projeto de trazer a meninada para cá e tal. Mas deixa um recado para os pais e para as mães, assim, para eles acreditarem nos seus filhos, os tios, né? Às vezes o pai e a mãe não acreditam, tem uma certa ignorância, mas tem um tio, tem um primo que pode dar uma força, né? Deixa um recado para essa moçada. Nossa, é fundamental. É fundamental que você apoie os objetivos do seu filho, do seu sobrinho, do seu primo, enfim. Porque ali a base, foi o que eu falei sobre a base, sobre ter uma base. Ali é onde tudo vai começar. É ali onde está a força. Se ele não tiver mais nada, ele tem vocês. Então, se você pode facilitar esse processo, por que dificultar, sabe? Eu sou muito grato, aí agora vai ser um recado para os meus pais, mas eu sou muito grato por eles não terem me deixado desistir. Porque... Pode chorar, não tem problema não. Falta de vontade, falta de coragem, é uma coisa que a gente lida mesmo, assim. Já tive momentos muito pontuais em que pensei em desistir, que os meus pais olharam no meu olho, seguraram a minha mão e falaram, não vai desistir, você foi até aqui, vai parar agora? Não vai, a gente tá com você. Então, se você tem esse apoio, eu acho que o mundo pode estar ali te tacando pedra, que você tem o principal, que é o carinho, o afeto e a motivação de quem você, assim, realmente ama, de quem realmente importa pra você. Então, se você puder fazer isso pro seu filho, pro seu irmão, pro seu primo, faça, porque ele vai ser muito grato e, enfim, eu acho que o futuro vai ser lindo pra todos vocês. Vocês vão receber de alguma maneira, isso vai voltar, não tenha dúvida, isso volta. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, super especial, né? Essa volta pro estúdio que tem sido muito bacana e tal. A Júlia, minha sobrinha, puxa minha orelha. Você fala que vai gravar o programa no estúdio, aí grava um, some, depois agora voltou de ver. Essa semana nós vamos gravar vários. Um grande abraço para todos vocês, um beijo no coração de todo mundo. Ficamos por aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com essa pauta super maravilhosa que foi falar de tudo que envolve o mundo artístico, né? Da representatividade, da representação no palco, também na vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo para todos vocês.
Cultura Geral. Apoio. UniBH. Estude no melhor centro universitário privado de BH segundo o MEC. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.